que o metal no Brasil é tão dividido, tão segmentado? Por que a gente não consegue ter grandes espetáculos? Ou melhor, por que a gente não tem festivais que possam apresentar para essa geração e até para a minha geração bandas de metal, bandas de rock com grande potencial? Quando eu falo de festival, gente, eu não estou me referindo a Rock in Rio nem Lollapalooza. Essas estão com a iniciativa privada assim, carregando no colo e ajudando a fazer esses festivais. E eu não tenho nada contra eles. Eu estou falando de um festival com o peso do Wacken, que acontece na Alemanha, com o peso do Ozzfest, que traga bandas nacionais, não importa se cantando em português, inglês, italiano, no idioma que quiser. Mas que ajude a gente a dar uma renovada, traga um frescor para o nosso som, para aquilo que a gente escuta no dia a dia. Se você parar para pensar, os nossos grandes ídolos do rock, pelo menos os meus grandes ídolos no rock, já passaram dos 70 anos em média. Não acredito que farão discos ou turnês com 75 anos, com 76 anos, próximo a completarem 80 anos. Então é importante a gente ter alcance a novos trabalhos, a outras bandas que existem no Brasil e que produzem álbuns que não deixam nada a dever para as bandas gringas. Particularmente não sou fã de nostalgia. Acho que a gente deve valorizar e respeitar aquelas bandas que fizeram, aqueles artistas que fizeram com que a gente se apaixonasse pelo estilo. Mas a gente não pode parar nos clássicos. A gente precisa conhecer, renovar a nossa audição e passar essas bandas para outras pessoas, quem sabe filhos, netos, pessoas que curtam rock. O rock nacional é um capítulo à parte. O rock nacional é aquele com uma identidade mais tupiniquim. Acho que passa por uma grande crise. E essa crise tem a ver com a indústria cultural. Não quero me aprofundar muito nisso, mas é muito latente que nesse momento a indústria não tem interesse algum de patrocinar bandas de rock que cantam em português. Não tem interesse. Você não consegue mais olhar, ou melhor, você não consegue mais ligar o rádio e descobrir uma banda como se descobriu o Skank nos anos 90. Ou os Raimundos, o Los Hermanos, que é uma banda que particularmente eu curtia muito. Coincidentemente, as duas primeiras bandas que eu citei, tanto Raimundos quanto o Skank, vieram de selos que tinham iniciativa de pessoas que estavam envolvidas com rock nacional. Banguela Discos era do pessoal ali que compunha parte dos Titãs. O Skank era de um selo subsidiário da Sony que resolveu investir em rock nacional, mesmo que o Skank, naquela época, não trabalhasse com um som de rock, fosse voltado mais para o dub e para o ska. Mas isso, como eu disse no início da minha fala, é um capítulo à parte quando a gente fala de rock no Brasil. Quando a gente fala de metal, existem grandes bandas de metal aqui no nosso país. Quem não conhece o Torture Squad? Quem não conhece o Angra? Quem não conhece o Crisium? Quem não conhece o Almar? São bandas que hoje são grandes expoentes do metal brasileiro fora do país. Mas a gente não consegue organizar um festival com uma assinatura brasileira em que possa expor essas bandas e outras bandas. Se eu disser para você que eu conheço com profundidade o som do Torture Squad, do Crisium, eu estaria mentindo. Não conheço, raramente tenho acesso ao material e estou ali escutando as bandas de metal nacional que eu aprendi a gostar, sei lá, nos últimos 15, 20 anos. Angra, Sepultura, o próprio Almar, que eu gosto muito de um disco chamado Unfold, que se eu não me engano é de 2013. São poucos os expoentes, são poucas as bandas, os artistas que eu posso dizer assim, ó, eu conheço
o trabalho dessa banda e gostaria que você ouvisse essa banda. Eu quero o Pierrot quer indicar a banda X para você ouvir. Não conheço o trabalho, não tenho oportunidade aqui no Rio de Janeiro de ir ao festival, de me envolver. Mas por que isso? Um país com as dimensões, que a gente adora dizer isso, né? Um país com as dimensões continentais e que consegue expor tantos estilos musicais em tantas outras frentes, não consegue fazer isso com rock ou com metal. Não consegue. Simplesmente não consegue. Há um tempo atrás, haveria um grande festival de rock aqui no Brasil, se eu não me engano, no Nordeste brasileiro, coisa que muito nos orgulhou, porque é um povo carente de grandes festivais e ter acesso a artistas de nível nacional e de nível mundial, como era o caso, se eu não me engano, do Megadeth. E aí foi um fiasco. Os contratantes, as pessoas envolvidas naquele festival, parece que estão brigando até hoje na justiça. Mas o que me fez hoje vir aqui falar com você sobre isso, que parece até quase um desabafo, foi quando eu li no Whiplash, que é uma das principais plataformas de divulgação do vlog do Diário do Pierrot, que os caras estão precisando de ajuda. O João Paulo Andrade, em todo esse tempo que está à frente do Whiplash, junto com o Thiago, se eu não me engano, nunca precisou pedir um tostão para manter a plataforma do www.whiplash.net no ar. Você pode ter muitas coisas contra o conteúdo do Whiplash hoje. Eu produzo conteúdo para o Whiplash desde 2009, com orgulho, há 7 anos, seja através de texto, seja através de vídeo, eu produzo conteúdo para o Whiplash. Você pode procurar lá os textos do Daniel Júnior. Primeiro fazia isso quando eu tinha uma Literação, que era o meu blog de metal, a qual eu tenho muita saudade. O vlog do Diário do Pierrot tem muito da Literação. Depois com alguns textos de metal escritos para o Pipoca TV, que é o meu site de cultura pop. E mais recentemente com o próprio Diário do Pierrot. Então o Whiplash é uma plataforma de visita fantástica, que muitos portais com aporte financeiro não têm a visita que o Whiplash tem. Se você questiona o conteúdo hoje, você pode ter certeza que o João Paulo às vezes precisa vender o conteúdo para poder ter visita, porque senão ele não consegue pagar alguns colaboradores, não consegue manter um site no ar, não consegue pagar um servidor decente para segurar a quantidade de visita que o site tem. Eu sei disso porque tenho site e para a gente é muito difícil financeiramente sustentar essas questões. O cara que admira ou o cara que é hater, ele não tem noção de como é difícil você administrar um site. E administrar um site nas dimensões do Whiplash é muito mais difícil. E quando eu vi o pedido de ajuda financeira que ele estava fazendo, e até dizendo que se a gente não colaborasse o site não sairia do ar, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste pelo João Paulo e fiquei muito triste que nós, como amantes de rock, como pessoas que admiram o estilo, não conseguimos nos organizar nas pequenas instâncias. O cara está pedindo R$2. E o João Paulo, que tem uma relação comigo não íntima, não profunda, mas uma relação que eu posso dizer profissional, não me pediu para fazer esse vídeo. Eu não sou um dos editores que recebe no Whiplash, não sou. Até hoje, nesses 7 anos de colaboração irregular, né? Teve algum tempo que eu fiquei sem mandar texto, eu ganhei uma camisa, que eu nem sei mais onde está, nessas mudanças que eu fiz na vida, deve ter se perdido. Mas acho triste porque é um caminho, talvez a maior janela de propagação de metal do mundo, ou seja, daquilo que é feito lá fora, e de bandas que conseguem um espaço para propagar a sua arte, é o Whiplash, com todo respeito aos outros sites, aos outros blogs, que também, de uma maneira ou de outra, contribuem para isso. Eu posso falar do Consultoria do Rock, um dos mais completos sites de rock que a gente tem em língua portuguesa. Posso falar do blog Minuto HM, que muito orgulhosamente é uma família da qual faço parte.
com registros históricos sobre encontros que você não vai encontrar na internet. Posso falar do trabalho do Igor Miranda, que também é um dos editores do Whiplash. Por que a gente não consegue manter as rádios rock nas cidades? Não falo de São Paulo, parece que São Paulo ainda consegue manter essa tradição. Não conheço a audiência desses trabalhos. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós somos reféns disso. Não temos uma rádio para poder escutar. Eu, particularmente, gosto da atitude de escutar o rádio, nem que seja pela internet. A grande rádio que a gente tinha aqui no Rio, a Rádio Cidade, façam-se todas as críticas que você possa se fazer a ela, também era uma porta de entrada para você conhecer novos trabalhos. E eu acho importante isso. Hoje só está na internet. E muita gente ainda tem preguiça de escutar rádio pela internet. De escutar de um novo jeito, de uma nova forma. Alguém sabe me dizer por que nós somos tão desunidos? Por que a iniciativa privada não aposta num público tão inteligente? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer absurda num primeiro instante. E eu não quero soar preconceituoso, falando mal de outros estilos. Não é essa a proposta do Diário do Perrot. Mas o público metal é um público inteligente. É um público que consome material original. É um público que coleciona. É um público que, via de regra, fala mais de um idioma. Que se interessa, quando pega um disco, se interessa em conhecer quem foi que gravou, onde gravou, que instrumentos utilizou, qual foi o estúdio. Que aprende inglês por conta das letras, que vai se aprofundar e entender por que o compositor disse aquilo. O público do metal é um público diferenciado. Portanto, a iniciativa privada, os empresários, os empreendedores, poderiam ver nesse público um nicho para poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de uma maneira honesta, não há nenhum problema nisso. Não sejamos ingênuos. E ninguém aposta numa rádio, ninguém aposta num festival que pudesse ser anual. Não estou falando de Rock in Rio, não. Rock in Rio hoje é uma marca poderosíssima. E que vai trazer o Iron Maiden, o Metallica, mas vai trazer a Rihanna, a Cia, o Usher e quem mais ele quiser trazer para poder atrair um grande número de pessoas. Não estou falando desse tipo de festival. Estou falando de um festival de metal. Que o cara do metal fosse lá. É um povo que não briga. Que você não ouve falar que dentro de um show de metal houve brigas ou mortes. Raríssimas exceções. Foi um festival anual que pudesse contar com grandes bandas gringas, mas que pudesse dar privilégio às grandes bandas nacionais. Por outro lado, eu vejo que diferente do que acontecia há alguns anos, e fica aqui a minha crítica e o final desse vídeo, as bandas de metal parece que também não apoiam outras bandas que estão chegando. Posso estar enganado com relação a isso, mas é preciso que essas bandas, com muito esforço e gasto de dinheiro nas redes sociais, possam expor o seu trabalho, possam contar um pouco da sua história musical. Porque os grandes caras, aquelas pessoas que conseguiram se desprender da grande massa que existe, não apontam para eles. E aí os caras precisam nadar muito para fazer um trabalho que chegue no nível daquilo que a gente escuta hoje. Enquanto isso, a gente está escutando as mesmas bandas, os mesmos trabalhos, lendo os mesmos livros, conhecendo as mesmas pessoas. Será que nós somos um público preguiçoso? Eu acredito que não. Eu queria indicar uma banda nacional que eu tive o privilégio de, quando tive o Aliteração, entrevistar a vocalista dessa banda. O nome dessa banda é Shadowside. Olha, o segundo disco, que eu não estou me lembrando o título aqui, eu posso colocar aqui embaixo, é excepcional. E a gente está diante de uma banda que vale o investimento, vale prestar atenção. Os caras fazem um trabalho muito bonito, não tem uma grande exposição e eu percebo que é por escolha deles, mas é um trabalho profissional, é um trabalho pesado, sabe? Aquilo que eu chamo de um trabalho robusto, bem feito, de uma banda que está querendo seguir o caminho do profissionalismo para encontrar o seu lugar no meio do metal. Por isso eu indico Shadowside. Vá, procure no Google
Procura no YouTube. Eles estão produzindo, se não me engano, o seu 3º ou 4º disco para poder entregar pra gente. E a gente ter o prazer de conhecer uma música nova de uma banda que não é tão nova assim, mas que ainda está engatinhando. Já fez shows fora do país, aliás, como muitas das bandas de metal, faz muito show fora do país e alguns shows aqui no Brasil. Se você não conhece, Shadowside. Se você já conhece, coloca aqui o seu comentário, o que você acha do som da banda. Foi um desabafo, né? Mas eu agradeço muito que você tenha chegado até aqui. Esse vídeo certamente está muito longo. Quero agradecer a quantidade imensa de inscritos que chegaram para o canal. Estou muito feliz com isso. Apesar de todos os problemas que nós ainda temos para colocar esses programas no ar, significa que tem alguma coisa de qualidade que fez com que você chegasse até aqui, até o vlog do Diário do Perro. Se você está gostando, eu fico muito feliz. Eu peço que você curta. É importante você curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas na sua timeline, né, no Facebook, no Twitter, aonde você achar legal, mandar por e-mail. Compartilhe o vídeo, faça com que ele chegue a um imenso número de pessoas, para que a gente possa aumentar mais e mais a família do Perro, falando sobre metal. Quem sabe, através dessa pequena semente, a gente possa construir juntos, né, um novo cenário em 2017. Um cenário que o metal nacional possa ter muito mais espaço do que tem tido até hoje. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau.